Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Olha a Química aí. Bom, se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o professor Thiago Santangelo e estou aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo! Pessoal, e o tema dessa aula é o assunto oxirredução. Tema recorrente, muito importante, cai em todos os concursos e vai cair na sua prova também, tá? Seja ela uma prova específica ou não. Professor, é muito complicado? Não. Tem alguns detalhezinhos que eu vou passar para vocês e a gente vai comentar tudo nessa aula. Mas antes de eu partir para o que interessa, deixa eu dar um recadinho aqui, ó. Essa aula é um oferecimento do curso Química para o Vestibular, curso QPV. Então, eu te convido a ficar comigo até o final. E se você gostar da didática, gostar da explicação e se interessar pelo curso, dá uma lida aqui na descrição do vídeo que eu trago mais detalhes. E se for do seu interesse, tem um link ali para você trocar uma ideia direto comigo pelo WhatsApp. Tranquilão? Então, sem mais delongas, bora para o que interessa. E para a gente falar de oxirredução, gente, eu preciso comentar com vocês o que é oxidação e o que é redução. Afinal de contas, reação de oxirredução é qualquer reação química onde uma espécie sofre oxidação e outra espécie sofre redução. Então, vamos recordar esses conceitos aí, ó. Oxidação é o aumento do NOx, é o aumento da carga de determinada espécie. Redução é o contrário, é quando o NOx de alguém diminui. Então aqui eu trago dois exemplos, ó. O alumínio passando de 0 para mais 3, indicando que o seu NOx está aumentando, ou seja, está oxidando. E por outro lado, o íon ferro 2+, passando para ferro 0, ou seja, o ferro tendo o seu número de oxidação diminuído ou reduzido. Perceba que para ocorrer o fenômeno da redução, é necessário que a espécie química ganhe elétrons. Então aqui eu estou ilustrando isso. Ó. O íon ferro 2+, ao receber 2 elétrons, se reduz e produz a espécie ferro 0. Já o átomo neutro do metal alumínio, para se oxidar, ou seja, para ter o seu NOx aumentado, vai precisar o quê? Vai precisar perder elétron. Mas, Thiago, aonde que você está enxergando que o alumínio está perdendo elétron? Ele está ganhando. Você escreveu isso aqui. Não, repara. Eu disse que para o alumínio metálico, para o alumínio 0 oxidar, ele precisa perder elétron. E para você enxergar o que eu estou te dizendo, você tem que olhar para essa equação química aqui, ó, e enxergar a seta como se fosse um sinal de igual. Beleza? E aí, ó, se eu pego esse mais 3 elétrons que eu tenho do lado direito e jogo lá para o lado esquerdo, como é que ficaria a reação? Ficaria assim, ó. O alumínio metálico, ao perder 3 elétrons, origina o cátion Al3+. Ficou claro agora? Então, vamos de novo. Oxidação é quando o NOx de alguém aumenta mediante a perda de um ou mais elétrons. Quem está oxidando aqui é o alumínio 0, que passou de 0 para mais 3. E para isso ocorrer, ele precisou perder 3 elétrons. Já na redução, ocorre a diminuição do NOx de uma espécie quando essa espécie ganha um ou mais elétrons. Então aqui eu estou te mostrando o íon ferro 2+, ganhando 2 elétrons e se transformando no ferro 0. Beleza? Pô, Thiago, mas então o que é oxirredução? É quando eu tenho no mesmo processo, na mesma reação, as duas coisas acontecendo, ou seja, tanto a oxidação quanto a redução. E aí, se a gente juntar o ferro reduzindo de mais 2 para 0 e o alumínio oxidando de 0 para mais 3, pronto. Eu estou diante de uma reação redox, também conhecida como reação
de oxirredução. Mas cuidado, hein? Tem gente que olha para essa equação aqui e acha que essa equação está balanceada. Ué, professor, e não está? A resposta é não. Embora eu tenha um ferro de cada lado e um alumínio de cada lado, essa equação aqui, pessoal, é uma equação iônica, tem íons participantes. E sempre que eu tiver uma equação iônica, além do balanço de massa, eu também preciso considerar o balanço de carga. Vamos traduzir para o português. Balanço de massa é quando você faz o balanceamento normal, é quando você iguala o número de átomos de cada elemento nos dois lados. O balanço de massa aqui está ok, tem um ferro de cada lado, um alumínio de cada lado. Mas e o balanço de carga? Será que está ok também? Não, né? Porque perceba, do lado direito da seta, qual é a minha carga total? Vamos lá, do lado direito da seta. Aqui a carga é 0, aqui a carga é mais 3. Então, no lado dos produtos, eu tenho um total aqui de carga mais 3. E será que do lado esquerdo, será que do lado dos reagentes, eu tenho essa mesma carga total? Olha aqui, ó. O ferro mais 2 tem carga mais 2, o alumínio 0 tem NOx 0. Qual é o total de carga desse lado, hein? Mais 2. E aí? Mais 2 é igual a mais 3? Claro que não. Então, se liga. Essa equação não está balanceada. E não está balanceada porque eu não estou obedecendo o balanço de carga. Eu não tenho a mesma carga dos dois lados. Para a gente conseguir fazer isso, para que as cargas sejam iguais dos dois lados, eu vou ter que mexer nos coeficientes dos íons, ferro 2+, e alumínio 3+. Né? Qual é o menor múltiplo comum, galera? Entre 2 e 3. Não é 6? Então, para que a gente tenha uma carga mais 6 dos dois lados, a gente precisaria colocar um 2 na frente do íon Al3+, e um 3 na frente do ferro 2+. Pronto. Agora eu vou ter um total de carga mais 6 de um lado e um total de carga mais 6 do outro. Mas, Thiago, agora o balanço de massa foi embora, não existe mais, é verdade. Então agora eu vou me preocupar com o balanço de massa. Tem 3 ferros de um lado? Vou botar 3 do outro. Tem 2 alumínios do lado direito? Eu coloco 2 do lado esquerdo. Pronto. Agora a gente obedeceu tanto ao balanço de massa quanto ao balanço de carga. E a aula de hoje vai ensinar vocês a fazer isso que eu fiz aqui agora. A gente vai aprender um novo método de balanceamento, chamado de balanceamento redox. Mas antes de eu comentar sobre o balanceamento redox, vamos falar aqui sobre 2 conceitos importantíssimos que caem muito no vestibular, que são os conceitos de agente oxidante e agente redutor. Vem comigo. Aí, ó. Primeiramente, a palavra agente, pessoal, ela lembra reagente. Então, sempre que a questão te pedir o agente oxidante ou agente redutor de um processo, se liga, tem que ser um reagente, tem que estar do lado esquerdo da reação química, beleza? Outra coisa, agente redutor não é quem sofre redução. Agente redutor é quem faz o outro reduzir. Em outras palavras, o agente redutor se oxida e, ao se oxidar, promove a redução da outra espécie. Por outro lado, o agente oxidante não é quem sofre oxidação. O agente oxidante é quem faz o outro oxidar. Beleza? O outro oxida, perde elétron, ele ganha e se reduz. Então, o agente oxidante nada mais é do que o reagente do processo que sofre redução. Isso tem que ser memorizado, tá legal? Ou então grava assim, é o inverso do óbvio. O que seria o óbvio? Gravar que o agente oxidante é quem oxida. Não, não é isso, é o inverso. O agente oxidante é quem reduz. E o agente redutor é quem oxida. Tranquilão? Então agora eu vou te mostrar um passo a passo que eu fiz aqui, a fim de que você compreenda da melhor forma possível
o tal do balanceamento redox, e depois a gente vai cair dentro de 2 exercícios para finalizar esse conteúdo. Tranquilão? Vem comigo. Está aí para vocês o passo a passo do balanceamento redox. Se liga. Primeira coisa é identificar o número de oxidação de todas as espécies, sejam elas reagentes ou produtos do processo. Depois a gente vai verificar quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Depois que eu fizer essa identificação aqui, eu já consigo identificar, ou melhor, eu já consigo apontar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor, beleza? Na sequência, a gente vai calcular o delta da oxidação e o delta da redução. O que é o delta? O delta nada mais é do que a variação do NOx de quem está se oxidando ou a variação do NOx de quem está se reduzindo, vezes o maior índice da espécie, ou seja, vezes a sua maior quantidade. Fica calmo, que daqui a pouquinho eu vou explicar isso para vocês dentro do exercício. Bom, depois que você calcula o delta da oxidação e o delta da redução, se for possível simplificá-los, você irá simplificá-los, tá legal? E após a devida simplificação, você vai inverter. O delta da oxidação tu vai jogar para redução e o delta da redução tu vai jogar para oxidação. Esses valores invertidos serão coeficientes já da reação química. Pô, Thiago, mas eu vou conseguir descobrir todos? Não. Na verdade, o método redox é um método inicial. É um método que possibilita que você inicie o balanceamento. Agora, depois que você inserir os deltas como coeficientes da equação química, os demais coeficientes que você ainda não descobriu, você irá obter via tentativas. Bora então para o primeiro exercício, galera. Vem comigo. Tá aí para vocês ó, a reação entre o HI, que é o ácido iodídrico, e o HiO3, que é o ácido iódico. Então, o HI reage com o HiO3, produzindo o I2 e H2O. Bom, a primeira regrinha que eu passei para vocês era justamente determinar o número de oxidação de todas as espécies nos dois lados da reação. Então, ó, HI, o H é mais 1, o iodo é menos 1. No HiO3, o H é mais 1, o iodo é mais 5 e o O vale menos 2. O I2 é substância simples, então tem NOx igual a 0. E na água, o hidrogênio é mais 1 e para zerar o oxigênio é menos 2. Bom, eu já deixei indicadinho aqui, ó, o que está acontecendo com o HI e o que está acontecendo com o HiO3. Perceba, quando eu olho para o HI, eu verifico que o iodo tem carga menos 1. Já no produto, o iodo tem carga 0. Ora, o iodo, então, ele está sofrendo uma variação de carga de menos 1 para 0. E como 0 é maior do que menos 1, eu vou dizer que nesse par HI barra I2, a gente observa o fenômeno da oxidação. Já se eu comparar o HiO3 com o I2, o iodo está indo de mais 5 para 0, está diminuindo. Isso é um indicativo do fenômeno da redução. Beleza? Poxa, Thiago, mas por que você está comparando o HI com o I2? Você não poderia ter comparado o HI com o HiO3? A resposta é não. Quando eu faço essa comparação, a fim de observar quem oxidou e quem reduziu, eu sempre tenho que comparar um reagente com um produto, tá bom? Eu nunca vou comparar 2 reagentes ou 2 produtos. Tem que ser um reagente com um produto. Bom, então vamos lá. O primeiro par é o par HI barra I2. Eu vou sublinhar aqui o elemento no qual apareceu a variação de carga. Eu vou destacar aqui, ó, no HI, o iodo é menos 1 e no I2 o iodo tem carga 0. E vou calcular agora o delta. Vocês lembram como é que calcula o delta? Vamos voltar lá no passo a passo. Olha, o delta nada mais é do que a variação da carga, ou seja,
a variação do NOx vezes o maior índice do elemento, que se oxida ou que se reduz. O que é o maior índice? Maior quantidade. Então, vamos voltar lá, ó. Quem é que está sofrendo oxidação aqui? Não é o iodo? No HI, o índice dele é 1, porque só tem um átomo de iodo. No I2, o índice é 2. Então, a gente vai multiplicar a variação da carga por 2, já que 2 é o maior índice do elemento iodo. Bom, de menos 1 para 0, variou 1 unidade, vezes 2, que é o maior índice do iodo. Isso é igual a 2. Vou fazer o mesmo procedimento para o outro par. Vamos comparar agora o iodo do HiO3 com o iodo do I2. Bom, aqui o iodo foi de mais 5 para 0, variou 5 unidades, vezes a maior atomicidade do iodo. O HiO3 tem um átomo de iodo e o I2 tem 2. Como 2 é maior do que 1, a gente vai multiplicar por 2, tá bom? 5 vezes 2 é igual a 10. Maravilha, calculamos os dois deltas. E agora? Bom, agora é o seguinte. Se for possível simplificar, a gente vai simplificar. Professor, e se for possível e eu não simplificar, eu posso simplificar lá no final? Pode. Só que eu acho que a probabilidade de você esquecer de simplificar no final é maior do que esquecer de simplificar agora. Eu prefiro simplificar logo de uma vez, tá? Então, ó, 2 e 10, a gente vai simplificar, vai dividir tudo por 2, vai ficar 1 e 5. Só isso? É só simplificar os valores de delta? Não. Depois que a gente simplifica, se é que é possível simplificar, a gente inverte esses valores. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar esse 1 aqui e vou descer com ele. Vamos descer com aquele 1. Vamos pegar agora esse 5 e vamos subir com ele. O que eu estou fazendo quando eu inverto os deltas? Eu estou garantindo que o número de elétrons perdidos na oxidação seja igual ao número de elétrons recebidos na redução. Essa é a condição para que eu consiga fazer o balanceamento redox. Tá legal? Então, quando possível, a gente simplifica e depois de simplificar, a gente inverte os valores. Se não for possível simplificar, beleza, não tem problema. A gente só inverte os deltas. Tá legal? Bom, e agora? Esse 5, gente, ele vai ser algum coeficiente, tá? Ele pode ser o coeficiente do HI, ele pode ser o coeficiente do I2 ou ele pode ser o coeficiente dos dois. Já o 1 pode ser o coeficiente do HiO3, pode ser também o coeficiente do I2 e pode ser o coeficiente dos dois. E aí, como é que eu vou saber? Tem uma regrinha para isso, vamos voltar lá no passo a passo. Ó, inserir os valores do delta como coeficientes das substâncias de maiores índices. O que eu quero dizer com isso? Esse 5 eu deveria colocar como coeficiente de quem tem mais iodo, comparando esse par de substâncias. Ou seja, o 5 deveria ser o coeficiente do I2, porque a atomicidade, ou melhor, a quantidade de átomos de iodo no I2 é maior do que a quantidade de átomos de iodo no HI. E o 1 eu deveria colocar como coeficiente do HiO3 ou do I2? Novamente do I2, porque aqui eu tenho um maior índice de iodo quando comparado à quantidade de iodo do HiO3. Qual é o problema aqui? Como é que eu vou colocar dois coeficientes diferentes diante da mesma substância? Não tem como. Nesse caso aqui, galera, eu sou obrigado
a colocar o 5 como coeficiente do HI e o 1 como coeficiente do HiO3. Então, olha só, o 5 eu vou colocar aqui como coeficiente do HI, o 1 eu vou colocar como coeficiente do HiO3, e agora estão faltando outros dois coeficientes que vão sair por tentativa. Perceba que quando eu coloco esse 5 na frente do HI, eu já garanti 5 átomos do iodo no reagente. E quando eu coloco esse 1 na frente do HiO3, eu acabo de garantir mais um átomo de iodo do lado esquerdo, totalizando 6 átomos de iodo no reagente. Então, o que eu vou fazer agora? A fim de garantir a mesma quantidade de iodos no produto, ou seja, 6 átomos de iodo, eu vou colocar um coeficiente 3 aqui na frente do I2. Tá legal? Agora vamos para o H. Ó, 5HI vai me dar 5 átomos de hidrogênio. 1HiO3 vai me dar mais 1H. Então, o total de Hs do lado esquerdo é 6. Como todos os hidrogênios foram para o H2O, foram para a água no produto, e como cada molécula de água já tem 2 Hs, é só a gente colocar um 3 aqui na frente da água. Pronto, já garanti 6 Hs também do lado direito. E agora? Agora a gente já finalizou. A gente já descobriu todos os coeficientes. Mas, Thiago, você nem olhou para o O. É verdade. Vamos olhar agora? O oxigênio vai ser o nosso fator de conferência. Ou seja, se a quantidade de O do lado esquerdo for igual à quantidade de O do lado direito, acabou. A equação química está devidamente balanceada. E é exatamente isso que a gente observa aqui, ó. No lado esquerdo, eu tenho um total de 3 átomos de oxigênio. E no lado direito, 3 vezes 1, 3 átomos de oxigênio. Fechou. A equação química está balanceada. Perceba que o método da oxirredução é um método que dá o start. É para você iniciar o balanceamento. Mas ele não vai finalizar. Você finaliza o balanceamento sempre pelo método das tentativas. Tá bom? E para a gente terminar o exemplo 1, o que está faltando aqui? Está faltando a gente sinalizar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Lembrando que para a gente identificar esses agentes aqui, a gente não precisava ter balanceado não, tá? Uma vez descoberto o NOx de todo mundo e uma vez identificado quem oxida e quem reduz, já dá para a gente cravar aí quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Lembrando que agente é sempre reagente. Então, eu estou falando de substâncias que estarão sempre do lado esquerdo da reação. E vem cá, quem está oxidando não é o HI, não é o ácido iodídrico? Se o HI está oxidando, gente, é porque ele é o agente redutor. Então, já vou colocar aqui, ó, agente redutor, HI. O HiO3, que é o ácido iódico, ele não está reduzindo? Se ele está reduzindo, é porque ele é o agente oxidante do processo. Então, finalizamos aqui o primeiro exemplo. HiO3 é o nosso agente oxidante. Tranquilo, né? Esse primeiro exemplo demorou um pouquinho mais porque eu fui no detalhe com vocês, tá? O próximo, vocês vão reparar que a equação é maior, é mais complexo o balanceamento, mas a gente vai conseguir fazer com uma agilidade maior. Belezinha? Vem comigo, vamos finalizar então o último exercício da nossa aula. Tá aí, ó. K2CR2O7, que é o dicromato de potássio, reagindo com HCl, produzindo KCl, CrCl3, Cl2 e H2O. Então, sem perder muito tempo, eu já vou colocar o NOx de todo mundo aqui, tá? Potássio da família 1A vale mais 1, o O vale menos 2, para zerar aqui o cromo vale mais 6. HCl, o H é mais 1, o Cl é menos 1. Aqui o potássio é mais 1, o Cl é menos 1. O Cl é menos 1, para zerar o cromo é mais 3. Substância simples tem NOx 0 e na água
o H é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Novamente, eu já coloquei aqui as espécies que tiveram variação de NOx. Por exemplo, o cromo passou de mais 6 aqui para mais 3 no Cr e Cl3. Ora, de mais 6 para mais 3, diminuiu. Então, eu estou falando aqui do fenômeno da redução, beleza? Ora, se alguém reduziu, alguém vai ter que oxidar. Será que foi o potássio? Não. O potássio era mais 1 no reagente, continua mais 1 no produto. Será que foi o O que oxidou? Também não. Ele foi de menos 2 no reagente e continuou como menos 2 no produto. Ah, então será que foi o hidrogênio? Também não. O hidrogênio era mais 1 do lado esquerdo, permaneceu mais 1 do lado direito. Então agora a gente vai analisar o cloro. E cuidado, porque se eu comparar o cloro do HCl com o cloro do KCl, não aconteceu nada. Se eu comparar o cloro do HCl com o cloro do Cr e Cl3, também não variou o NOx do cloro. Porém, se eu comparar o cloro do HCl com o Cl2, aumentou, porque o NOx dele foi de menos 1 para 0. E quando aumenta o NOx, a gente está diante do fenômeno da oxidação. Belezinha? Bom, então vamos lá. Vamos destacar aqui os elementos que ou reduziram ou oxidaram. Vamos começar aqui pelo par K2CR2O7 CrCl3. Quem teve variação de carga foi o cromo, né? Que foi de mais 6 para mais 3. Variou 3 unidades. E aqui, perceba, eu tenho 2 cromos de um lado e apenas 1 do outro. Eu multiplico pelo maior índice do cromo, multiplico por 2. O delta foi igual a 6. E embaixo? Embaixo eu vou destacar o cloro, porque foi ele que sofreu variação de NOx. Ele foi de menos 1 para 0, ou seja, ele variou 1 unidade vezes a maior atomicidade, vezes o maior índice do cloro. E é 2, né? E 1 vezes 2 é igual a 2. Bom, os deltas foram iguais a 6 e 2. Dá para simplificar. Vamos embora. Aqui eu vou dividir por 2. E aqui eu também vou dividir por 2. Está aí. Depois que a gente simplifica, o que a gente faz? A gente inverte, né? Então, ó, esse 3 aqui, vai descer. O 3 desceu. E o 1, que é o delta da oxidação, vai subir. Vamos colocar o 1 aqui em cima. O que são esses valores que a gente acabou de encontrar, pessoal? O 1 e o 3. Não foram os deltas? Então, o que vai rolar aqui agora? Agora a gente precisa avaliar aonde a gente vai inserir o coeficiente 1 e aonde a gente vai inserir o coeficiente 3. Pela regrinha, o 1 eu vou colocar na frente de quem tem mais átomo de cromo, ou seja, eu vou colocar na frente do K2Cr2O7. E o 3? O 3 eu vou colocar na frente de quem tem mais átomos de cloro. E quem tem mais átomos de cloro? O HCl ou o Cl2? Cl2, né? Então, já vou colocar... Deixa eu só pegar a cor correta aqui, prontinho. O 3 a gente vai colocar aqui na frente do Cl2. Mas e agora? Bom, agora a gente vai finalizar o balanceamento por tentativas, tá? Então, ó, quando a gente coloca esse 1 aqui, a gente garante 2 átomos de potássio no reagente. E para que eu tenha a mesma quantidade de K do lado direito, o coeficiente do KCl deverá ser igual a 2. Pela mesma razão, quando a gente coloca esse 1 aqui na frente do K2Cr2O7, a gente garante 2 cromos do lado esquerdo. E para que eu tenha 2 cromos do lado direito, o coeficiente do Cr e Cl3 também deverá ser igual a
2. E aí vamos lá. Quantos átomos de cloro a gente já garantiu aqui do lado direito? Ó, aqui eu tenho 2 átomos de cloro. Aqui eu tenho 6 átomos de cloro. E aqui, galera, eu tenho mais 6 átomos de cloro. Ou seja, do lado direito, eu já garanti 14 cloros. E como no reagente só tem cloro aqui, no HCl, no ácido clorídrico, para que eu tenha 14 átomos de cloro no reagente, o coeficiente do HCl tem que ser quanto? 14. Tranquilo? Agora eu vou para o H. Perceba que no reagente só tem hidrogênio aqui no HCl, ó, 14 átomos de hidrogênio. Então, no produto eu preciso da mesma quantidade. Como só tem hidrogênio na água e na molécula de água já existem 2 Hs, para garantir 14 Hs, eu vou precisar de 7 moléculas de água. Perceba que neste momento a gente já encontrou todos os coeficientes. E eu nem olhei para o O, eu nem esquentei a minha cabeça com o elemento oxigênio. Vamos usá-lo como fator de conferência, novamente, tá? Então, ó, aqui eu tenho 7 oxigênios no lado do reagente. E no lado do produto, 7 vezes 1, 7 oxigênios também do lado direito. Beleza, a equação química já está balanceada. Bora agora identificar o agente oxidante e o agente redutor. O agente oxidante é quem sofre redução, e quem sofreu redução foi o dicromato de potássio, o K2CR2O7. E quem é o agente redutor? O agente redutor não é quem sofre oxidação? Quem oxidou não foi o ácido clorídrico? Então tá aí, o agente redutor é a espécie HCl. Tranquilão? Galera, então é isso. Finalizamos aqui a nossa aula de oxirredução. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra gente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários. Se vocês ficaram com alguma dúvida, aproveita e já compartilha esse vídeo aí com geral. Beleza? Obrigado pela presença de vocês, gente. Espero poder ter conseguido ajudá-los. Tranquilo? Forte abraço e até a próxima aula.